Na primeira parte dessa crônica do medo, nós exploramos criaturas que vivem entre a mata, as estradas e as sombras do folclore brasileiro. Mas o que você vai ver agora são entidades ainda mais conhecidas. Criaturas que fazem parte da infância de muitos brasileiros, mas que escondem versões muito mais sombrias do que contam por aí. Essa é a parte 2. E a partir de agora, o perigo só aumenta. E lembre-se, isso não é uma história, é uma crônica do medo. O Saci Pererê é uma das criaturas mais antigas do folclore brasileiro. Suas origens vêm principalmente das regiões sudeste e sul do país, mas relatos semelhantes existem em praticamente todo o Brasil rural. Antes de se tornar um personagem infantil, o Saci era descrito como um espírito da mata, um ser que surgia para punir quem desrespeitava a natureza. Caçadores, tropeiros e moradores antigos relatavam encontros com uma criatura pequena, rápida e impossível de capturar. O gorro vermelho, segundo as lendas, não é apenas um acessório, é a fonte do seu poder. O perigo do Saci não está na força física. Ele é perigoso porque controla o ambiente. Relatos antigos dizem que ele provoca redemoinhos, apaga trilhas e faz pessoas se perderem por horas ou dias. Animais são encontrados mortos sem sinais claros de ataque. Ferramentas quebram, armas falham, bússolas giram sem direção. O Saci age como se estivesse brincando, mas sempre mantendo o controle total da situação. O Saci raramente mata, mas isso não significa que suas vítimas escapem ilesas. Há relatos de pessoas encontradas dias depois, desidratadas, em estado de choque, incapazes de explicar o que viveram. Algumas afirmam ouvir risadas durante noites inteiras, mesmo longe da mata. Outras nunca mais entram em florestas. O Saci não quer sua morte. Ele quer algo pior. Quer que você sobreviva, sabendo que perdeu o controle. Se o Saci é apenas um aviso da floresta, a próxima criatura não avisa. Ela corre em chamas. E quem cruza o caminho dela, dificilmente volta inteiro. Se existe uma criatura do folclore brasileiro que representa punição, fúria e desespero eterno, essa criatura é a mula sem cabeça. Diferente de outras lendas que vivem escondidas, ela corre. E quando corre, o fogo anuncia que algo está muito errado. A lenda da mula sem cabeça surgiu ainda no Brasil colonial. Ela era contada principalmente no interior do Brasil, em regiões rurais de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Nordeste. Segundo a tradição, a criatura seria o castigo imposto a mulheres que se envolveram com padres. Após a morte, ou após uma maldição, essa mulher se transformaria. Não em um espírito comum, mas em algo condenado a vagar pelas estradas e campos todas as noites. A mula sem cabeça não ataca por fome. Ela ataca por descontrole. Ela corre em altíssima velocidade, saltando cercas, atravessando matas e surgindo do nada. Do lugar onde deveria estar a cabeça sai fogo. Não uma chama simbólica, mas fogo real, capaz de queimar tudo ao redor. O som de seus cascos ecoa à distância, e muitos relatos dizem que, quando o barulho começa, já é tarde demais para fugir. As vítimas da mula sem cabeça raramente são encontradas. Quando são, apresentam marcas de queimaduras profundas, como se tivessem sido arrastadas pelo chão em chamas. Alguns sobreviventes relatam algo pior que a morte. Eles dizem que, após cruzar com a criatura, passaram a ouvir galopes à noite, mesmo dentro de casa, como se a maldição tivesse marcado quem a viu. Mas nem toda criatura do folclore ataca com fogo. Algumas atacam com dente, instinto e uma fome que nunca acaba. E a próxima lenda vive entre o homem e o animal. Ela surge quando a lua aparece. Até agora falamos de criaturas que assustam, confundem, mas a partir daqui, o medo deixa de ser simbólico. Agora, ele corre atrás de você. O lobisomem brasileiro não vem da Europa como muitos pensam. Ele surge principalmente no interior do Brasil, em regiões rurais, vilas pequenas e estradas afastadas. Segundo a tradição popular, o lobisomem surge quando o sétimo filho homem de uma família nasce, ou quando alguém faz um pacto, amaldiçoa-se ou comete certos pecados graves.
A maldição se manifesta nas noites de lua cheia. Relatos vêm principalmente do Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil. Diferente do lobisomem de filmes, aqui ele não escolhe ser monstro. Ele é alguém comum durante o dia. O lobisomem brasileiro é perigoso, porque ele não age como um animal normal. Relatos dizem que ele corre em 4 patas, mas pensa como o humano, conhece atalhos, trilhas e caminhos da região, evita lugares iluminados, ataca em silêncio, sem uivar. Sua força é desproporcional. Derruba portas, rasga animais grandes, arrasta pessoas pela mata. E o pior, ele caça sozinho, escolhendo vítimas isoladas. As vítimas do lobisomem raramente sobrevivem. Quando sobrevivem, os relatos falam de marcas profundas de garras, ossos quebrados, traumas psicológicos permanentes. Há histórias de pessoas encontradas, mutiladas, irreconhecíveis ou simplesmente desaparecidas, deixando apenas rastros de sangue. E existe um detalhe perturbador. Alguns sobreviventes dizem que, no meio do ataque, o lobisomem olhou nos olhos deles, como se ainda houvesse alguém ali dentro. O lobisomem não é apenas uma criatura. É a prova de que o monstro pode morar dentro de alguém que você conhece. A cuca é uma das criaturas mais antigas do folclore brasileiro. Sua origem mistura lendas indígenas, portuguesas e africanas. Ela é descrita como uma criatura de aparência deformada, muitas vezes com corpo de jacaré, garras longas e olhos que parecem enxergar através da escuridão. Durante séculos, seu nome foi usado para assustar crianças, mas o que poucos sabem é que os relatos vão muito além de histórias para dormir. A cuca não ataca como outras criaturas. Ela não corre, não grita. Ela invade sonhos. Relatos dizem que a cuca observa crianças enquanto dormem, se alimentando do medo, da culpa e da inocência. Quanto mais frágil a mente, mais forte ela se torna. Algumas vítimas acordam gritando. Outras nunca acordam. Há relatos de crianças encontradas em estado de choque, incapazes de falar, repetindo o mesmo nome, cuca. Em versões mais antigas da lenda, ela não mata, ela leva, e quem volta nunca é o mesmo. Enquanto algumas criaturas atacam o corpo, a cuca destrói a mente. Ela invade sonhos, rouba o sono e deixa marcas que ninguém consegue explicar. Mas existe algo ainda mais perigoso. Uma criatura que não precisa assustar. Ela seduz, ela manipula, e quando você percebe, sua vida já foi destruída. Nas margens dos rios brasileiros, existe uma lenda que parece inofensiva, mas esconde um dos lados mais sombrios do nosso folclore, o boto. Diferente de outras criaturas do folclore, o boto não vive na floresta. Ele vive nos rios. A lenda surge principalmente na região norte do Brasil, entre comunidades ribeirinhas da Amazônia. Durante o dia, ele é apenas um animal comum, mas à noite, ele se transforma. Relatos antigos dizem que o boto assume a forma de um homem bonito, bem vestido, sempre usando um chapéu. O chapéu não é um detalhe, ele serve para esconder o que nunca muda. O furo no topo da cabeça. O boto não ataca com força, ele conquista. Ele dança, conversa, promete amor e escolhe suas vítimas com cuidado. Sempre mulheres sozinhas, festas à beira do rio, noites longas e silenciosas. Quando o dia amanhece, ele desaparece e deixa para trás apenas silêncio, vergonha e segredos. E, em muitas versões da lenda, o boto não mata. Ele destrói vidas. Mulheres acordam sem lembrar do que aconteceu. Algumas engravidam. Outras são rejeitadas pela própria comunidade. E o boto volta para o rio, como se nada tivesse acontecido. O boto não precisa de garras. Ele usa palavras. Mas existe algo ainda pior. Uma criatura que não engana, não seduz, não avisa. Quando ela aparece, não sobra nada. Ela vive nas profundezas da floresta. E quem a encontra, não volta. O Mapinguari não é uma lenda contada para crianças. Ele surge em relatos de caçadores, seringueiros e exploradores da Amazônia. Registros antigos descrevem uma criatura gigantesca, coberta de pelos grossos, com garras enormes e um cheiro insuportável de carne apodrecida.
Alguns dizem que ele seria o último sobrevivente de uma espécie pré-histórica. Outros acreditam que seja algo muito mais antigo, algo que nunca deveria ter sido encontrado. O Mapinguari não foge. Ele não se esconde. Ele avança. Relatos dizem que balas não o param, que tiros apenas fazem a criatura rugir e continuar vindo. Ele não caça por fome. Ele elimina. Quem encontra o Mapinguari não luta, corre e quase nunca consegue. Corpos são encontrados dilacerados. Outros simplesmente desaparecem. E há relatos ainda piores. Pessoas que sobreviveram dizem que o cheiro fica impregnado, que o som dos passos nunca sai da cabeça, que depois disso, ninguém volta a ser o mesmo. O Saci confunde. A Cuca invade a mente. O Boto destrói vidas, mas o Mapinguari apaga sua existência. Isso não é apenas folclore. São crônicas do medo. Se você quer continuar explorando o lado mais sombrio das lendas brasileiras, inscreva-se no canal. E lembre-se, se quiser sobreviver, não assista sozinho.